Palavra de Deus para nós hoje está em Êxodo, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12. Começando com o verso de número 1. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos iniciar essa leitura com o verso de número 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculares quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, instrumento na mão do Teu Santo Espírito, para nos conduzir como igreja Tua, povo Teu. Obrigado pela grande alegria que temos de recebê-la, e agora, Senhor Deus, de meditar nela e guardar aquilo que pode nos dar certeza da nossa caminhada em Cristo Jesus. Nos abençoa, nos fortalece, nos dá a visão da Tua graça e da Tua misericórdia diante da Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. A ceia do Senhor, queridos, é a celebração do amor de Deus. Não há nenhuma outra possibilidade para olharmos para estes textos e não vermos o amor de Deus em atuação. O amor de Deus está presente entre nós, desde o dia em que Adão e Eva pecaram e precisaram de um conserto para voltar à presença de Deus. O amor de Deus já se manifesta gracioso quando Deus os busca em direção ao paraíso, e eles se escondem de Deus e tentam se esconder de Deus, e Deus os busca mediante a sua graça e o seu amor para recondicioná-los à sua presença. O amor de Deus já se manifesta quando no dilúvio alguns são separados para estar
continuamente na presença de Deus, e outros são condenados pela sua desobediência. O amor de Deus já está presente quando Ele separa um povo para, mediante esse povo, trazer até nós o Messias que deveria morrer para nos salvar. O amor de Deus já está presente quando Ele busca reis e Ele busca juízes para consertar o caminho desse povo e dar a eles uma nova direção, e assim culminar com o fim das sombras e o momento da realidade onde Cristo Jesus haveria de vir, nascer, viver, morrer crucificado e ressuscitar. O amor de Deus está presente na história da nossa salvação, e não é diferente. As teologias que tiram o amor de Deus da palavra e da história da nossa salvação são teologias vãs, perdidas, fora da grande realidade da nossa caminhada como cristãos. Dependemos do amor de Deus, e a ceia é a celebração desse amor, do amor que Deus teve por nós. Primeiro texto é um texto do Antigo Testamento, paralelo ao texto da ceia no Novo Testamento. O que temos no primeiro texto? Nós temos o livro de Gênesis, que é o livro do fracasso, e nós temos o livro de Êxodo, que é o livro da redenção, onde Cristo Jesus é prefigurado na libertação do povo de Deus do Egito. Ele é levado como um simbolismo que se torna realidade somente na nova aliança. E toda a leitura de Êxodo aponta para a leitura da igreja em nosso Novo Testamento. Portanto, o sangue aspergido, como lemos no texto de Êxodo, é o sangue derramado que lemos no texto da ceia. Essa caminhada é paralela. Ela é uma revelação progressiva, lá atrás em sombras, aqui à frente como realidade. O sangue aspergido salva os primogênitos, o sangue derramado salva os eleitos. São 1800 anos de escritos do Antigo Testamento, e são 50 anos dos escritos do Novo Testamento. O texto de Êxodo mostra essa partida do povo de Deus em direção à salvação, à libertação. E o Novo Testamento nos mostra a história da salvação com Cristo Jesus presente. Portanto, queridos, é indispensável a nós essa leitura paralela para que entendamos a história da salvação e da celebração do amor de Deus para nós. Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é nós minimizarmos o amor de Deus. E a igreja tem esse poder de perder a dimensão do amor de Deus na história, para todos nós. Só estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. A igreja só existe porque Deus expressou o seu amor pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Cristo Jesus prova esse amor de Deus claramente, intensamente por todos nós. Portanto, querido, não venha com essa crise existencial de que ninguém te ama. Não venha com essa crise existencial. Você não é amado. Essa doença psicossocial que querem colocar na sua cabeça. Você é amado de Deus. E o grande problema para nós hoje é acharmos que Deus não é suficiente. Deus é suficiente. Você não precisa mais de nenhum outro amor, porque Deus já te amou plenamente. Não venha com essa doença, porque essa doença não cabe para um cristão. Você pode perder pai, mãe, você pode perder amigos, você pode perder a sua comunidade, você pode perder tudo, mas o amor de Deus é suficiente para você. Então, cuidado com as doenças criadas por uma sociedade doente, que tenta levar você na mesma doença.
Você não precisa disso. Você já tem um amor pleno de Deus para você. E se você não tomar posse desse grande amor, você vai ser engolido por uma sociedade doente. E nós vivemos dentro de um povo doente. Doente por causa da falta de entendimento do amor de Deus que Ele tem por nós. Queridos, por pior que seja a cena, o amor de Deus é maior. O amor de Deus sempre será maior. Então preste atenção, porque essa é uma data importante para você na caminhada cristã. Qual é o problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto está dividida. Ela está fracionada. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro e outros são de Cristo. Então é uma igreja que tem suas paixões. Se apaixonou por alguns discursos e ela prefere viver fracionada. Ela não consegue olhar para a igreja e a comunidade como um ser, um ente unido. Nós temos que estar aqui, mas temos que ter alguns partidos. Eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C, eu não gosto de D e de E. Então essa característica do ser humano de ser seletivo e doente na sua alma, porque para o cristão não cabe gostar ou deixar de gostar, ele tem que amar. Então os de Paulo são os legalistas, que acham que tudo deve ser feito na total reverência e na total ordem que Paulo já ordenou. E os de Apolo são os intelectuais, aqueles que leem livros e livros e livros e se bastam nas suas mentes. Os cristãos judeus são de Pedro, porque esta é a base. Jesus já falou, nós somos de Pedro, porque que ele é a base, e já sabemos que essa é uma doença histórica. E os de Cristo são os super crentes, né? Nós somos os mais espirituais do que todos. Então, a igreja está plenamente dividida na sua imaturidade, na sua infantilidade da fé. Estamos aqui no primeiro século, com os primeiros textos bíblicos. Então, é uma igreja infantilizada, é uma igreja que não viveu 2000 anos, ela ainda está no seu primeiro século. Quais são os grandes problemas dessa igreja? O primeiro problema, já falei, é o problema das divisões. O segundo problema é o problema da falta de disciplina. É uma igreja que não aceita ser colocada em ordem. Capítulo 5, verso 1 de 1 Coríntios. Segundo lugar, é a incapacidade desses crentes viverem unidos. Capítulo 6, verso 1. Quarto lugar, é a imoralidade. Capítulo 6, verso 15. Quinto lugar, a irreverência. Capítulo 11, verso 2 a 22. Sexto lugar, o uso desordenado dos dons espirituais. São crentes, são espirituais, mas usam desordenadamente. Capítulo 12, verso 1 a 11. Em sétimo lugar, é a negação da ressurreição de Cristo. Capítulo 15, verso 12 a 17. Então, é uma igreja que tem sérios problemas, está passando por sérias dificuldades doutrinárias, espirituais, de convivências relacionais, mas é uma igreja de Cristo, é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Nas suas falibilidades humanas, ela tem grandes dificuldades, ela precisa ser colocada em ordem. Queridos, a ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes e ricos da igreja. A solução para Paulo é trazer esses irmãos para a ceia, para a mesa. Ele fala, olhe para a mesa, olhe para o sangue, olhe para o corpo sacrificado. E a solução que Paulo traz para as dificuldades dessa igreja é a mesa do Senhor. Não se trata de um ritual vazio, nem de um mero memorial humano, mas de um sacramento instituído por Cristo para consertar as falibilidades da comunhão. Foi próprio Cristo
que a instituiu, no qual o povo de Deus é chamado a contemplar. É uma maneira de você ir até o teu coração e olhar para Cristo, de proclamar, comunicar o Evangelho e de participar espiritualmente do amor redentor revelado na cruz. Então a ceia, ela tem um marco muito importante e fundamental nessa caminhada. Cada vez que a igreja se reúne à mesa, ela anuncia ao mundo que o amor de Deus foi manifesto em Cristo e que morreu pelos pecadores. Antigo Testamento, o cordeiro era imperfeito. Novo Testamento, o cordeiro é perfeito. Ele foi prefigurado e apontado por Deus numa antiga aliança. E agora essa nova aliança já nos revela o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Então é uma data importantíssima na vida da igreja. A igreja de Corinto enfrenta muitas dificuldades e ela prefigura qualquer igreja. Em qualquer momento, o desamor pode habitar entre nós. As coisas podem começar a ser feitas não pelo amor de Deus, mas por qualquer outra conveniência, por qualquer outra luz humana e por qualquer outro desejo que não bata com aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então Paulo recorda da instituição da ceia e enfatiza seu propósito: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E ele coloca a igreja em ação. A ceia aponta no passado para a cruz, sustenta no presente a comunhão do corpo de Cristo e projeta para o futuro a volta gloriosa do Senhor. Então é uma data que nos mostra exatamente o que é a história da nossa salvação: a cruz, a comunhão e a vida eterna. Então, quando estamos juntos para celebrar a ceia do Senhor, nós podemos fazer essa comemoração de um modo único, assim como Cristo Jesus fez o seu sacrifício de forma única e fez para sempre. Confissão de Fé, capítulo 29, verso 2. Olhamos para Apocalipse e ali nós vemos a cena do trono de Deus e João diante dela, e ninguém foi digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. E João chora muito, porque ninguém é capaz de abrir a história da salvação. Ficamos todos aterrados, impossível de adentrar a glória, porque ninguém pode pegar o livro da mão daquele que está no trono. E eis que um dos anciãos vem até João e diz: sim, existe um digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele também é aquele que morreu e derramou o seu sangue para que nós sejamos salvos. Em primeiro lugar, queridos, a ceia do Senhor nos revela. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos comunica. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor nos anuncia. Ele nos revela o amor sacrificial de Deus. É uma dimensão onde o sacrifício é o único ato aceito para um relacionamento pleno. O pão partido e o cálice derramado proclamam que o amor de Deus não é abstrato, não é um ente espiritual, mas ele é um sacrifício real. Não é uma capacidade de ver uma espiritualidade, mas de se ver com os pés na terra, sabendo que aquele que morreu na cruz, de fato morreu, e este é um fato histórico. O Filho de Deus encarnado deu-se por nós, para que todos nós pudéssemos glorificar ao Pai
entregando-nos a sua salvação. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Isso não pode ser negado. E a expressão disso é o amor perfeito de Deus, e esse amor é sacrificial. Já pensou em morrer por alguém? Pois bem, você não precisa morrer por ninguém. Jesus Cristo já morreu por todos nós. O reformador nos orienta, a ceia, Cristo nos apresenta o testemunho visível do seu amor para confirmar nossa fraca fé. É preciso sacrifício, é preciso entrega e é preciso morte. Em segundo lugar, a ceia também nos revela e nos confirma nossa comunhão com Cristo. Seu relacionamento com Deus está baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Nós somos aceitos por Deus porque Cristo Jesus morreu por nós, deu sua vida por nós, seu sangue foi derramado, seu corpo foi sacrificado. Na ceia, não repetimos o sacrifício. Deus não pediu para que você morra por ninguém. Não tem um verso na Bíblia que diga que você deve morrer por alguém. Aquele que precisava morrer já morreu. Você não tem que dar a sua vida por ninguém. Jesus já cumpriu isso. Mas nós participamos espiritualmente de Cristo pela fé. E sempre quando participamos da ceia, nós somos sustentados espiritualmente por Jesus. É para você lembrar que a sua base de espiritualidade não está posta em ninguém e em nada, e nem em nenhum discurso, mas só na pessoa de Jesus. E a ceia confirma que você está em comunhão com Deus, você está na mesma mesa que Cristo, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, a ceia nos anuncia a esperança futura no amor de Deus, pois o amor de Deus é a base de toda a nossa salvação. A ceia aponta para uma consumação final. Celebramos o amor de Deus que nos salvou e aguardamos o amor de Deus que nos glorificará. Adentraremos a glória. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, não faltará nenhum dos eleitos. Puxa vida, a igreja não deu conta do seu trabalho, faltou uma meia dúzia lá, não tem mais jeito, vai para o inferno. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso é um absurdo. Do ponto de vista do amor de Deus, todos aqueles que foram eleitos por Ele, buscados, chamados, escolhidos, estarão na eternidade. Não importa o que aconteceu, o que foi feito ou o que foi deixado de fazer. Esse é um compromisso de Deus no seu amor para com o seu povo. Isso não vai acontecer. Qualquer daqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, ou não serão nova criatura, eles já são nova criatura, estarão com o Senhor na glória, até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Ou Ele vem nos buscar, ou nós lá chegaremos. Estaremos para sempre com o Senhor. O reformador nos diz que a ceia é um banquete de esperança. Ela olha para trás, para a cruz, e ela olha para frente, em um reino preparado para todos aqueles que são do Senhor. Concluo, queridos, a ceia do Senhor é uma celebração santa de amor de Deus. Não há possibilidade que Deus falhe em nenhum dos seus atos de amor. Deus sempre será pleno, Ele sempre completará a sua obra. O amor se entrega. Nós temos
a presença do Espírito Santo, e Jesus Cristo diz: nas tuas mãos te entrego o meu Espírito. O amor, ele também sustenta, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E o amor que promete uma glória futura: vi novo céu e vi nova terra, adentrei a eternidade, porque Deus assim me conduziu. Aos que se aproximam da mesa somos chamados, em primeiro lugar, à fé, em segundo lugar, ao arrependimento, em terceiro lugar, à gratidão, e em quarto lugar, à esperança. Finalmente, pergunto: o que celebramos na ceia do Senhor? O que você celebra na ceia do Senhor? Alguns vêm para a ceia do Senhor: é hora de eu reconhecer que eu sou pecador. É uma boa presença, reconhecer que precisamos de perdão. Mas quando nós chegamos diante da ceia do Senhor, nós celebramos o amor de Deus, e não a nossa capacidade de pecar. Sou pastor há alguns anos, e alguns irmãos não participaram da ceia. Pastor, hoje eu não vou participar da ceia. Eu falei: por quê? Porque eu estou em pecado. Eu falei: meu irmão, eu também estou, né? Pecado eu estou todo dia. Você está em pecado e não vai participar da ceia? Pois é uma boa hora para você confessar os seus pecados, né? Essa não é hora para você reconhecer que você é pecador, é para a hora de você confessar que você é um pecador, e se arrepender dos seus pecados, e participar da mesa. Essa é uma boa hora. Se você não está em disciplina eclesiástica, é uma boa hora para você reconhecer que você é um pecador, que você se arrepende dos seus pecados, e que você confessa cada um deles. Celebramos o amor de Deus revelado no sacrifício de Cristo, nossa comunhão espiritual com Ele e nossa esperança da vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra